No episódio mais recente, as coisas começaram a se encaixar. Resposta sobre os sobreviventes? Tivemos. Explicação sobre aqueles corpos na entrada do cofre? Também tivemos. Além disso, vimos Juliet e Solo enfrentando seus próprios fantasmas enquanto tentavam lidar com um grupo de crianças sobreviventes. E olha, o drama foi intenso. Mas, como sempre, novas perguntas surgem. Como essas crianças conseguiram sobreviver por tanto tempo em um lugar praticamente sem recursos? E que tudo isso nos conta sobre os segredos sombrios do silo. Se você também está tentando juntar as peças desse quebra-cabeça, pega sua pipoca e vem comigo que a gente vai mergulhar fundos detalhes e teorias mais malucas. Ah, e antes de começar, se curtir o vídeo já sabe, né? Dá o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde nenhuma novidade. Então, bora lá. Os sobreviventes. Desde que Juliet chegou ao segundo silo, depois de sair de casa, a gente ficou se perguntando se esse lugar estava completamente deserto, exceto por Solo. Alguns momentos até sugeriram a possibilidade de outras pessoas estarem por ali, como quando a corda foi cortada da primeira vez que Juliet tentou alcançar o cofre. A gente até achou que podia ser coisa do Solo, mas ele não saiu muito de perto do cofre até conversar com Juliet. Agora as coisas ficaram bem mais claras. Juliet e Solo quase foram mortos por um grupo de crianças que também sobreviveram aos eventos do Silo 17. Enquanto Solo foi capturado, Juliet precisou enfrentar seus medos ao encarar uma das crianças sobreviventes que a atacou. Mais tarde descobrimos que havia cerca de 5 crianças sobreviventes, incluindo um bebê, e que elas estavam ligadas aos corpos encontrados perto do cofre. No início, elas estavam furiosas e atacaram Juliet e Solo, sem pensar duas vezes. Mas, quando o acesso ao cofre entrou em questão, a dinâmica mudou um pouco, e Solo se tornou importante para todo mundo. Durante a busca pela senha do cofre, Juliet acabou descobrindo informações importantes sobre a rebelião no silo. No fim, ela conseguiu convencer as crianças a conversarem com Solo para obter respostas. Ele finalmente abriu o jogo, explicando como acabou matando os pais das crianças quando eles atacaram ao tentarem entrar no cofre. Com isso, Solo começou a conquistar um pouco de confiança e deixou Juliet e as crianças entrarem no cofre. E em vez de oferecer comida, ele deu sorvete e apresentou as várias coisas guardadas lá dentro. Como eles sobreviveram? Uma pergunta que não sai da cabeça é: como essas crianças sobreviveram todos esses anos sem comida e outros recursos? O silo já estava morto fazia tempo, e os pais delas tiveram que ir ao cofre na tentativa de encontrar algo para alimentá-las. Antes achávamos que não fazia tanto tempo desde a rebelião, mas agora ficou claro que isso aconteceu há mais de 30 anos, com base na idade das crianças que ainda nem tinham nascido na época. Isso também indica que Solo era apenas uma criança durante a rebelião. De alguma forma, os outros sobreviventes, além dele, encontraram maneira de sobreviver por essas 3 décadas, usando os recursos disponíveis no silo. Assim como no silo 18, onde havia andares dedicados a plantações e criação de gado, o silo 17 também devia ter uma estrutura parecida. No entanto, quando perguntaram a Juliet o que ela costumava comer no refeitório, ela respondeu: o que estivesse por lá. Foi aí que ficou claro que a situação era bem pior. Eles chegaram ao ponto de comer ratos para sobreviver. Apesar das condições extremas, os sobreviventes conseguiram se manter saudáveis, cuidando uns dos outros e desenvolvendo instintos de sobrevivência. Audrey, por exemplo, tinha um bom conhecimento de arco e flecha, o que ajudava o grupo a buscar comida. Mas, para entender melhor como eles sobreviveram, é preciso prestar atenção aos detalhes do episódio, como as interações entre os sobreviventes. Um detalhe importante foi a consciência que eles tinham sobre os desafios de sobreviver em grupo. Quanto mais pessoas, mais bocas para alimentar. Tanto que uma das crianças recebeu o apelido de Comilona, porque era mais uma pessoa para sustentar. Ela parecia ser meio excluída, e usou boa parte do tempo ao lado de Juliet para tentar convencê-la a levá-la para o silo 18. O detalhe sobre comer ratos só reforça o quão horríveis as condições ficaram para ela. Outro ponto interessante foi quando Juliet convenceu Rick a conversar com Solo. Enquanto isso, vimos Audrey cuidando dos ferimentos de Benny, e o bebê começou a chorar. Pouco antes, a pessoa responsável pelo bebê disse que já estava na hora dele chorar de fome de novo. A cena ficou ainda mais tensa quando Audrey pegou o arco e flecha e Benny perguntou se ela ia matá-lo. Ninguém respondeu, mas o olhar trocado entre eles deixou tudo no ar. Agora ficou bem claro que Audrey estava prestes a matar Solo e só não o fez porque Rick e Juliet intervieram a tempo e convenceram Solo a se abrir. Mas o detalhe curioso que Benny mencionou sobre matar o bebê pode indicar que esse tipo de pensamento já passou pela cabeça desse grupo. Parece absurdo imaginar isso, mas é evidente que essas crianças passaram por coisas inimagináveis ao longo dos anos.
talvez tenham chegado ao ponto que cogitaram medidas extremas para sobreviver. É importante lembrar que essas crianças não eram selvagens ou totalmente irracionais. Ethan revelou que viu a caligrafia dos pais delas, o que mostra que elas tiveram um tempo de educação enquanto os adultos ainda estavam por perto. Provavelmente, os adultos também ensinaram habilidades como caça e outras técnicas de sobrevivência antes de serem mortos. Isso dá uma certa civilidade à forma como esse grupo sobreviveu, especialmente quando compararmos com Solo, que não teve nenhum adulto para orientá-lo. Quais são as possíveis teorias sobre a sobrevivência deles? Agora que sabemos um pouco mais sobre os recursos que os sobreviventes tinham, vamos explorar algumas teorias sobre como eles conseguiram se manter vivos. E já vai deixando aqui embaixo se você concorda ou não com cada uma delas. Cultivando suas próprias plantações. Sempre que mostramos o local onde essas crianças vivem, dá para notar bastante vegetação ao redor. É provável que os pais delas tenham encontrado meios de cultivar alimentos básicos para o sustento. Com o passar do tempo, porém, as plantações devem ter começado a morrer, já que não conseguiam crescer direito naquele ambiente. Isso pode ter forçado as crianças a buscar recursos no cofre. Durante o crescimento, elas precisaram se virar com o que tinham, desde organismos como ratos até outras criaturas dentro do silo. Elas aprenderam a sobreviver cozinhando e consumindo o que fosse possível. Faz sentido imaginar que as plantações inicialmente forneceram algum suporte, especialmente se lembrarmos do andar de cultivo do silo 18. A cena até lembra um pouco Perdido em Marte, com Matt Damon plantando batatas, recuperando recursos do silo. Embora o cofre seja o lugar ideal para sobreviver ao longo dos anos, o silo como um todo provavelmente continha mais comida e recursos do que aparenta. Silos são projetados para sustentar populações inteiras. Então, para um grupo pequeno sobrevivente, era possível viver anos aproveitando esses estoques. Os pais que tinham acesso a materiais educativos devem ter aprendido mais sobre como usar o silo a seu favor. Além disso, isso explica como conseguir evitar se tornarem completamente selvagens, mesmo em um ambiente tão extremo. Afinando o rebanho. Outra coisa que chama a atenção é o fato de tão poucas pessoas terem sobrevivido após a rebelião. Isso pode ser explicado pela morte gradual de muitos ao longo dos anos, devido à escassez de recursos. Provavelmente, os pais desses adolescentes foram os líderes do grupo de sobreviventes e conseguiram prolongar a vida um pouco mais, salvando seus próprios filhos. No entanto, o comentário de Benny sobre matar o bebê pode indicar que algo parecido já aconteceu antes entre os sobreviventes. Não há sinais de corpos enterrados ou de um cemitério, o que sugere em que situações extremas eles podem ter feito algo ainda mais horrível, como o que você pode estar imaginando. Pode parecer absurdo, mas considerando as condições em que viviam, não seria tão surpreendente. Esse episódio foi um prato cheio de respostas, mas também deixou muita coisa no ar. As crianças sobreviventes enfrentaram desafios inimagináveis, e a história delas é um lembrete que a luta pela sobrevivência nem sempre é bonita. Desde os segredos sombrios do silo até os sacrifícios que tiveram que fazer, tudo nos leva a pensar que, até onde você iria para sobreviver? Deixa aqui embaixo nos comentários, quero saber o que você acha que seria a sua experiência num mundo como esse. E aí, o que você achou? Concorda com as teorias ou tem outras ideias? Deixe nos comentários porque eu quero saber tudo o que vocês estão pensando. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos dessa saga incrível. Muito obrigado para quem ficou até aqui, até o próximo vídeo, valeu!